noite. Estamos começando mais uma live do Falar Cura. Então, para quem está entrando aí, bem-vindos a mais uma live do Falar Cura. Hoje com o tema cumplicidade matrimonial. Daqui a pouco a gente vai convidar o Emanuel Stênio e a Gabriele Sanchotene da Canção Nova para partilhar um pouquinho com a gente. Eu começo aqui explicando mais uma vez o que é o Falar Cura. O Falar Cura é uma ideia que nasceu do coração de Deus, eu acho, né? Em que muitas coisas que me inquietavam, que eu gostaria de entender, eu não conseguia, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco silenciosa, né? Em relação aos meus sentimentos e tal. E eu comecei a falar também um pouco da sua vida, um pouco da sua experiência. Semana passada eu convidei a Aline Venturi para falar um pouco sobre maternidade, uma história muito bonita da Aline. E hoje a gente vai falar um pouco sobre cumplicidade matrimonial com o Emanuel e a Gabriele. Eles... Dá boa noite, meu. Boa noite. Boa noite, vou deixar ele falar. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao @VinilizaOficial. Quero convidar você já a clicar nesse aviãozinho e começar a convidar todo mundo que está aí nos seus contatos para acompanhar a live conosco. O assunto hoje é muito legal, tá? Vai mexer um pouco com as dores do nosso coração, mas é um assunto que fala muito da vida conjugal, da vida matrimonial, porque fala da cumplicidade no enfrentamento de algumas dores, alguns problemas. Todos nós vivemos eles, tenho certeza que você também vive. Por isso convida aquele que você sente hoje que precisa ouvir um pouco dessas realidades, tá bom? Clica ali no aviãozinho, dispara para Deus e o mundo, porque hoje os nossos convidados são lá da Canção Nova, Emanuel Stênio e Gabriele Sanchotene. Eles também vêm partilhar como é que eles enfrentaram essas dificuldades juntos, e nós estamos aqui para também saber um pouco dessa história e aprender e se inspirar por essa hashtag Falar Cura, a também aprender nessas histórias como se inspirar para enfrentar os nossos problemas. Também lembrando que quando a gente pensa nisso, né? Fulano deveria ouvir sobre cumplicidade matrimonial. A primeira pessoa que tem que ouvir é você. Primeira pessoa. Se você quer que seu marido escute, é porque você tem que escutar. E vice-versa, né? Nunca é pro outro, é pra gente. Então, se você tá sentindo que o fulaninho tem que ouvir, fica aqui com a gente, que tem muita partilha legal. Buenas. As crianças dormiram já ou não? Buenas. Nossas crianças estão dormindo ainda, gente. Por isso que só chegou eu por enquanto. Eu sigo contando aqui. Em 2016, eu fiz uma cirurgia. Olha aí que lindeza. Eu fiz uma cirurgia no útero, né? Porque depois que a gente teve a primeira gestação, a minha filha mais velha, eu tive algumas complicações bem graves, uterinas. E a recomendação médica era que eu não engravidasse mais. Mais 5 anos se passaram, muita oração, e eu precisei convencer a família de que eu queria engravidar de novo. E eu fui atrás da medicina para ver se era possível, fiz uma cirurgia. E o médico tinha me dito que... E fez a cirurgia, enfim, disse, olha, o que eu podia fazer eu fiz. Não sei se tu vai engravidar de novo. Agora é com vocês. E aí, passaram-se alguns meses. Eu já estava muito inquieta com aquilo, porque eu não engravidava, eu estava com muita raiva. E um dia eu botei na Canção Nova e tinha um casal pregando. Um casal aí. Um casal, um tal de Emanuel e Gabriele. E era sobre a bênção dos filhos. E foi até uma coincidência, porque essa semana a gente estava estudando um pouco mais para falar com vocês. E o Vini botou bem nessa pregação, assim, no YouTube, e foi a mesma pregação. E eu falei para ele, foi essa pregação. Porque nesse dia eu lembro que eu rezei muito com vocês, rezei demais. Eu lembro que eu falei, Senhor, olha só, eu fiz a minha parte, eu rezei, eu fiz a cirurgia, eu fiz tudo, agora é com o Senhor. Se é para ter mais filhos, agora é com o Senhor. Isso foi dia 7 de janeiro, né? Que foi o retiro para as famílias. E eu descobri que estava grávida dia 19 de março, dia de São José. Então foi mais ou menos por aí que foi. Então vocês fazem parte da nossa história. Agora, boa noite. Fala, né? Porque eu falo demais. Boa noite, gente. Deus abençoe. Primeiramente, é uma alegria estar com vocês aí. Desculpa a correria. As crianças eu fiquei com as crianças até agora, correndo. Daqui a pouco tomamos banho, foram dormir. Só que elas só dormem juntas ali. A mãe
dando mamar ainda para Maria Tereza. Maria Tereza ainda mama, vai fazer 1 ano e meio, mas graças a Deus ainda mama de manhã e à noite, né? E graças a Deus isso é bom. E o Sebastião do lado, também tomando o leitinho, e dormem juntos lá. Daqui a pouco ela chega aqui para partilhar. Mas enquanto isso eu vou estar aqui. Aproveito então e falo, claro, toda a minha versão da história, né? Coisa boa. A gente queria aproveitar, então, que tu tá sozinho por enquanto, né? O Vini tinha pensado, não sei se tá com violão por perto aí. O Vini queria que tu começasse tocando uma música pra gente. Aqui. Mas eu vou cantar uma música que, para mim, diz muito dessa experiência. Vamos lá. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu. Visita as nossas almas. Poder do alto, liberdade a todos nós. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Fale quem são vocês aí, para os meus seguidores também que tá chegando assim aos poucos. Mas o trabalho que vocês fazem, né? Vamos lá, rapidamente. Boa noite, então. Eu sou o Vini Elias, também sou músico católico alegre. Nós participamos de casais, que é o movimento de casais jovens aqui. Também somos voluntários na Rádio Católica aqui de Porto Alegre, Rádio Aliança, e promovemos desse propósito de casais se encontrarem, também encontrarem para que esse relacionamento seja melhor. A gente também faz essa ponte aqui para o Rio Grande do Sul com o trabalho em Carolina Safra do Amar. Eu tenho começado um ministério aqui também no Instagram, que eu chamei, né? Denominei Falar Cura. Tenho convidado algumas pessoas para falar das suas vivências, que como através das vocações tem transformado o trem. Beleza. Vamos começar então um pouquinho com a pergunta que a Luana tinha feito um pouco antes de trabalhar e a gente precisar retomar aqui, que é que você possa contar um pouco da história pela ótica do Emanuel Stênio, a história de vocês, tanto do casamento, do se conhecerem, mas também dessa partilha que é aí, da dificuldade que vocês estão juntos nessa cumplicidade como casal. Tá, então vamos começar do princípio, do começo, do início, né? Então, eu entrei na Canção Nova em 2006, né? Vocês me ouvem bem, né? Beleza. Espero que o pessoal também esteja ouvindo bem aí. Deixa o coraçãozinho marcando aí quem está ouvindo bem. Legal, tá? Então, eu entrei na Canção Nova em 2006, em janeiro de 2006, e eu fui morar numa casa chamada Casa de Emaús. Nessa casa já tinha alguns irmãos que estavam lá há um tempo, né? Já estavam lá 6 meses, que foi preciso eles continuarem novamente na Canção Nova. E nessa turma estava a Gabi, né? A Gabi já estava nessa turma. Eu entrei com 23 anos, mas eu era muito imaturo afetivamente, com as minhas feridas, as minhas experiências. E ali foi um tempo aqui na Canção Nova, a gente vive essa experiência nos primeiros anos de tempo de cura, de curar o coração, o tempo da missão, de discernir a vocação, né? Então é um tempo onde nos pede que a gente não se abra à paixão, a encantamentos, né? Para que a gente só se encante pelo carisma. Porque aqui é um tempo de cura, né? Mas é quase impossível, vamos dizer assim, não haver alguma coisa que se mexa. Por quê? Porque imagina jovens, desde os 18 até os 30 anos, né? Numa mesma casa comunitária. Claro que o lado dos homens, o lado das mulheres, né? Mas a gente fazendo o estudo junto, trabalhando junto, indo à missa junto, refeição junto. Então é muito intenso
os laços de amizades crescem muito, o conhecimento cresce muito. Aí, quando a gente viveu essa experiência da missão, eu fui, claro, me aproximando de vários irmãos e irmãs, e dentre eles, a Gabi foi uma delas, né? Mas a Gabi era sempre uma mulher mais madura, né? Eu era um molecão, um meninão, e a Gabi, ela é 3 anos mais velha que eu, né? Mas além da idade cronológica, ela era mais madura, ela é uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais... uma mulher, né? E eu era um moleque, vamos dizer assim. Só que eu vivi vários encantamentos com outras pessoas, com outras meninas, né? Eu me encantei por outras meninas se encantaram por mim também, né? Assim, um encantamento que fazia parte da amizade, daquele momento da amizade que passa por um encantamento, enfim. E quem não tem um pouco de maturidade acaba se deixando levar. E aí, nesse tempo, eu me encantei também pela Gabi, só que eu não tinha muita amizade pela Gabi. Eu me encantei pelo jeito dela, né? Eu achava ela uma mulher, primeiro. Eu achava ela uma mulher muito centrada, uma mulher que cuidava das pessoas. Ela era muito carinhosa com todo mundo, muito atenciosa. Então, isso isso me encantou nela. Ou seja, eu via traços de uma mulher que seria para casar, vamos dizer assim, né? Além de ela ser uma mulher muito bonita, né? Então, foi assim. Só que isso foi no primeiro ano. A gente não podia viver esse relacionamento. Então, a Canção Nova pediu que eu me afastasse dela e de todas as outras meninas que talvez eu tivesse um encantamento, enfim. Então foi um tempo de purificação. Eu quase fui mandado embora da Canção Nova por causa disso. Eu fui para Cuiabá no outro ano, em 2009, e ela veio morar em Cachoeira Paulista. Então, 2006, 2007, 2008, na realidade. 2006, moramos juntos. 2007, cada um numa casa. Era um momento de cura, um momento de discernimento. Né? E 2008, eu fui morar na missão de Cuiabá, ela ficou em Cachoeira Paulista. Mas o nosso sentimento, ele permanecia. Precisou ser purificado, não é? Mas ele permanecia. E aí, em 2009, eu retornei para Cachoeira Paulista. E ali a gente começou a se aproximar novamente, mais perto. Vimos que o sentimento permanecia e demos um passo. Aqui na Canção Nova a gente chama um passo que chamamos de caminho de namoro. O que é isso? É quando, perante a comunidade inteira, nós assumimos um compromisso de que estamos em discernimento, estamos nos aproximando, estamos nos gostando e vamos agora mais próximos conformadores e acompanhadores, e nós também vamos começando a discernir se de fato iremos começar um caminho de namoro. Ou seja, é o momento de namorar sem beijar, vamos dizer assim, né? É o momento de namorar sem um toque físico. E aí a gente ficou 2, 3 meses nesse processo. Em maio, dia 28 de maio de 2019, nós começamos a namorar, né? E a gente começou a namorar nessa data. Depois de um tempo, começamos, quase 2 anos. Quando íamos completar 2 anos, faltava 6 meses para nós pedirmos o noivado, porque na Canção Nova geralmente são depois de 2 anos e meio. A gente percebeu, a gente brigava muito, tinha muitas discussões, tinha muita coisa que precisava ajustar ainda. Porque, vamos dizer assim, houve uma situação muito intensa nessa época, que foi assim, eu comecei a voar muito, eu comecei a ir em missão, eu comecei a viajar, etc. A gente ficou 2 anos, namoramos, percebemos que algumas coisas aconteceram, a Gabi ficou com uma enxaqueca muito grande. E ali, mais um ponto de maturidade minha, mais um ponto de maturidade dela. A gente foi, então, discernindo. Então, a gente foi discernindo aquilo e chegou um tempo que, sofrido, a gente estava muito machucado, né? A gente percebeu que era preciso parar um tempo. Então, a gente deu um tempo. Isso. Pedimos um tempo. Na Canção Nova não existe isso. Na Canção Nova você tem que acabar o namoro. A gente acabou o nosso namoro e aí a gente foi para... continuamos nos distanciamos um pouco
E nessa época eu comecei a estudar sobre amor, porque eu pensava para mim, caramba, alguma coisa tá errada, porque desde 2006 eu Tá. gosto dessa menina. Fiquei em 2007, 2008, vivi todos os passos de cura, distanciamento, começamos a namorar, era tudo que a gente mais queria. E de repente não dá certo, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? E aí eu fui estudar, e comecei a estudar sobre amor, o que era amor, comecei a estudar sobre namoro, comecei a estudar sobre relacionamentos. Eu fui descobrindo que eu fui descobrindo que eu não sabia o que era amor, né? Plenamente. E eu precisava aprender a amar. Né? Então, muitos livros foram me ajudando, partilhas de irmão foram me ajudando. Né? Foi muito legal que, na época, um livro muito bom que chegou para mim foi As 5 Linguagens do Amor. Né? Isso me ajudou muito, porque a linguagem de amor que eu amava a Gabi não era a linguagem que ela se sentia amada, nem a linguagem de amor que ela me amava era que eu me sentia amado. Então, fui aprender sobre amor, fui aprender sobre livros do João Mohana, que era sacerdote e médico, livros do professor Felipe Aquino, foram me ajudando bastante sobre namoro, sobre relacionamento. E eu fui vendo que eu tinha criado em mim um amor de novela, né? Acho que isso é uma questão assim, muito louca, porque a gente vive numa cultura de amor noveleiro, né? A gente espera muito o amor da novela, o amor perfeito, né? O amor de filmes, né? Então, a gente que é criado nessa cultura da novela, do romantismo, a gente acaba vivendo essas experiências de pautar o nosso relacionamento com o amor da novela, né? E eu fui vendo o maturo, e a Gabi também fui tendo os meus processos. Depois de 9 meses, em fevereiro de 2011, retomou o namoro. Fevereiro de 2011, né? Em fevereiro de 2012, nós pedimos o nosso noivado, né? E em 2012, nós noivamos, é isso mesmo? Não, 2012 nós retomamos, fevereiro. Em 2013 nós noivamos e em 2014, em agosto de 2014, nós casamos. Então foi uma experiência muito boa esse término, né, de conhecermos, conhecer o outro, conhecer o que era amor, conhecer tudo isso. Então foi muito importante, muito mesmo para nós. A gente aprendeu muito com com o término, né? A gente viveu um tempo maravilhoso de crescimento, porque a gente corre o risco, e é interessante isso. Eu sou tão, vamos dizer assim, eu, eu tenho muito disso, né? Infelizmente, sou tão autossuficiente, né? Que às vezes quem é uma pessoa autossuficiente acaba querendo namorar com ela mesma, né? Porque você e isso é enfadonho, né? Porque o outro vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E a Gabi passou por isso, ela é uma pessoa muito boa, muito meiga. A Gabi é muito meiga mesmo. Aquilo que vocês veem na TV é a Gabi aqui, né? De vez em quando ela levanta a voz, mas é muito raro, né? Tipo assim, é muito raro mesmo. Ela é muito meiga, perdoa fácil, é uma pessoa muito querida. E é tanto que ela não explode que ela implodiu, né? Ela ficou com dor de cabeça quando a gente namorava, porque ela nunca explodia, né? E da necessidade de extrapolar, vamos dizer assim, de soltar. Então, às vezes, uma academia, o bate-papo com os amigos, o futebol, isso é importante para o homem viver essa experiência, um exercício físico para soltar fisicamente aquilo que a gente está vivendo. E a Gabi, ela implodia muito, né? Implodia, né? Vocês nos veem, nos escutam? Maravilha. Antes de mais nada, agradecer a presença de vocês, né, que agora estamos juntos. Como família, você, Gabi, estava até agora com os pequenos, a Lu precisou também dar um suporte nos nossos aqui, que são 3, né? Nós, como o Emanuel estava falando, tivemos uma experiência muito parecida, sim. Nós pertencemos a uma comunidade aqui em Porto Alegre que se Mel, e nós pertencemos e nos consagramos nesta comunidade durante um tempo, né? Depois, quando Deus tocou no nosso coração há
missionariedade como família, a gente acabou sentindo por impulso de Deus fora da comunidade, né? Então fui morar no Rio de Janeiro fomos morar no Rio de Janeiro, realizamos essa missão lá no Rio de Janeiro durante um tempo e voltamos para cá. Olha, não? O pessoal está dizendo para a gente marcar outro dia, caso a gente não consiga falar, né? Pois é, bom, para quem tomara a Deus, que agora eu tô sentado quase em cima do modem, tá? É para funcionar, entendeu? Que é para ficar grudado no modem aqui, para não ter barreira de parede, não ter nada. A gente tentou ir pro quarto para fazer um pouco de barreira sonora, né? Porque as crianças convivem e estão acordadas ainda, então a gente tentou limpar o áudio, mas isso é o de menos, né? O importa é que a gente consiga falar aqui. E essas bolas no meu olho, então, é um LED que eu preciso colocar aqui para tentar ficar pelo menos visível para vocês aí. Não é nada, não estou querendo hipnotizar ninguém, não, tá bom? Maravilha. Queridos, Deus fez muita coisa na nossa vida, muita coisa mesmo, tá? Uma delas nós partilhávamos com o Emanuel antes, quando você estava fazendo as crianças adormecerem, é que nós estávamos na definição se iríamos ou não ir para a segunda gestação, já que a Luana teve um problema gravíssimo na primeira. Né? A gente fala de gestação aqui em casa, os dois começam a ficar com o olho marejado, e por isso o convite para falar com vocês, porque os nossos corações nesse momento fluem na mesma sintonia. Nós, aqui nessa atividade com os casais, então, trabalhamos um pouco com essa possibilidade dos casais aprenderem e se inspirarem, tendo forças para enfrentar os seus problemas a partir da possibilidade da fala, né? Por isso o falar cura. E na primeira gestação, uma gestação muito querida, uma gestação muito amada, nossa filha mais velha, Ana Clara, a Luana teve um problema 10 dias depois que a Ana Clara nasceu. Teve que voltar ao hospital e teve uma hemorragia fortíssima. E eu me lembro que naquele momento eu voltei, né, com ela para o hospital, deixamos a Ana Clara aos cuidados dos avós, e eu, movido assim com a dificuldade que os médicos tinham de estancar aquela hemorragia, a Luana achando que ia ver o Senhor mais cedo, e eu já sentindo que iria ficar viúvo na primeira gestação. Nós tínhamos ali 1 ano e pouco de casado e já estávamos enfrentando essa dificuldade. Bom, fui para a capela, fiz uma oração tremenda, né, aos pés da cruz, e os médicos fizeram uma última intervenção que deu certo. A Luana está aqui, hoje nós temos 3 filhos, né? Temos 10 anos de casado. Nós vimos uma pregação de vocês num retiro para casais com o tema A Bênção dos Filhos. E nesse retiro, nós estávamos por decidir ter o segundo filho ou não, bem medrosos, na verdade, porque ela tinha uma recomendação de não engravidar novamente. E depois da pregação de vocês no retiro, nós rezamos novamente, entregamos tudo para o Senhor. E de lá para cá, como vocês ouviram, já são 3 filhos, e 3 filhos lindos, né? E vocês aí enfrentaram uma dificuldade também com gestação, né? Tiveram que enfrentar a dor da perda de alguns filhos, e é um pouco desse convite que nós gostaríamos de falar junto com vocês, de como é que foi, né? Como é que foi para vocês esse suporte, como é que foi para vocês suportar essa dor. Bom, a gente costuma partilhar, né, que a primeira experiência, né, a primeira oferta a Deus, ela foi muito sofrida, né? Foi muito difícil, porque nós queríamos ter filhos. Não sei se você já contou alguma coisa. Não. Mas eu estava aí, tinha 1 ano ainda de faculdade para Parei nessa cursar. hora. E eu falei pro Emanuel, amor, vamos esperar um pouquinho, só terminar a faculdade, porque aí eu posso me dedicar totalmente
a gestação e a gente tinha acabado de casar. Falei, então a gente só se para dar melhor atenção para tudo, né? E aqui um parênteses, eu acho que isso é super importante que o casal, quando casa, ele tenha um tempo, né? Amor, quando você fica de lado, fica medonho. Gente, desculpa aí, a Maria quebrou meu óculos. Quando eu viro, aparece. Mas quando eu falo, e agora o negócio tá difícil. Mas, enfim, eu acho que é super importante um casal se programarem, tipo assim, para depois de passar pelo menos 6 meses, né? Por quê? Porque um filho muda toda a estrutura do casal, toda. Então, existe uma pessoa solteira, existe uma pessoa quando namora, existe uma pessoa quando casa, e existe uma pessoa quando tem filhos. Então, um casamento, um relacionamento é uma coisa quando tem um namoro, um relacionamento é uma coisa quando tem o noivado, ou seja, a conversa é outra, o papo é outro, o objetivo é outro, né? E o casamento e o relacionamento é outro quando há um casamento. E naquele casamento tem que estar 100%, tem que ter 99% das coisas bem arrumadas, né? Então, cuidar da Entre o casa, casal, entre o pelo menos, né? casal, curtir, viver bem a relação sexual, viver bem a relação de conversa, o dia a dia, o diálogo, as tarefas, etc, né? Porque quando entra os filhos, é outra realidade. Então, o que eu posso dizer de fato, é muito bom e importante que os casais tenham pelo menos aí uns 6 meses, A né? nossa experiência foi muito Foi muito positiva positiva, nesse né? ponto, né? Tem muitos casais que já querem mesmo casar, já terem filhos, e isso é uma decisão de Uhum. cada casal. Cada um é livre para decidir. Mas a nossa experiência foi muito positivo nos conhecer, né? Conhecer a nossa realidade de rotina de casa, né? De ajuda mútua como uma equipe, um ajuda, um faz isso, outro faz aquilo. Então, como eu estudava, muitas coisas na casa, quem terminou assumindo foi o Emanuel, porque eu estudava à noite, trabalhava o dia inteiro e à noite ele foi assumindo. Então, às vezes uma vez eu cheguei em casa, a casa toda limpa. Eu me senti tão amada porque eu ia limpar a casa depois que eu chegava. Então, depois das 10h30, era a hora que eu Olha ia só. limpar a casa. E aí a gente ia até 1h da manhã, então estavam os dois muito cansados de limpar a casa, de fazer. E aí um dia eu cheguei em casa, a casa limpa, eu olhei para o Emanuel, mas eu fiz tanta festa. Ele, nossa, se eu soubesse, eu tinha limpado antes. Porque a minha festa foi tão grande, né? Limpado, tipo, sozinho antes, né? Que ele limpava, a E aí eu gente me limpava junto. acostumei, né? Aí acostumou, graças a Hum. Deus, a me ajudar nesse aspecto. Também a roupa, né? Para passar roupa, terminava ficando pro final de semana. E ele, como estava em casa à noite, foi pegando gosto de passar roupa porque não gostava. Enfim, para nós foi positiva essa realidade. Mas, diante do nosso planejado, esses eram os nossos planos. É, numa festa da Misericórdia, o Frei Josué veio aqui na Canção Nova e falou: Gabi, eu preciso conversar com você porque Deus está me incomodando. E aí ele veio e falou: olha, se abram à vida. Deus está mandando falar isso para vocês. Se abram à vida, porque às vezes a mulher quer engravidar, tem alguma dificuldade. Então Deus tem me dito muito forte, eu não queria falar com você, mas eu preciso dizer: se abram à vida. Então, aquele mês mesmo a gente se abriu, eu engravidei em abril, engravidei em maio, o Manuel viajou. Falei para ele, ó, vou descobrir se eu vou ficar sozinha ou acompanhada. E nessa, ele foi para Terra Santa, fiz o teste, estava grávida. Depois fiz ultrassom e descobri que eu estava grávida de gêmeos. E aí, Emanuel viajando, foi toda uma alegria, podendo rezar nos lugares santos. Foi toda uma festa, né? Quando Emanuel chegou na terça, na sexta-feira eu comecei com o processo de sangramento no sábado. No domingo ele foi em missão, um irmão de comunidade me levou para o hospital e ali eu liguei na Canção Nova porque eu não tinha ninguém comigo. E ali eu comecei todo o processo, descobri que não tinha evoluído. Então, foi uma tristeza muito grande, mas também quando Emanuel chegou, né? Minha mãe veio ficar comigo, que ela chegou antes do Emanuel chegar na missão. E ali nós fizemos a experiência de ofertar, de colocar um sentido a essa dor e ofertar. Então, foi doído, foi sofrido,
mas foi ofertado, foi colocado no sentido. Na segunda gestação, então isso foi foi em julho, né, que começou a conclusão de todo esse processo aí do aborto natural. Não fiz curetagem, não fiz nada, e exatamente no meu TCC eu estava no processo de aborto, estava tendo que concluir TCC, foi tudo misturado. Era sobre as expressões da misericórdia na festa da misericórdia. Então, foi todo um tempo em que eu precisava também concluir o TCC para concluir aquilo dentro de mim, porque a descoberta da gravidez, a alegria, tudo tinha sido no meio do TCC. E concluir fazia parte também da conclusão desse processo dentro de mim. Então, foi essa a primeira oferta a Deus. Depois, em outubro, nós engravidamos novamente. E aí estávamos de férias com a família. Foi também toda uma alegria. Mas quando eu comecei com o sangramento, já sabia tudo que eu estava vivendo novamente. Ali nós perdemos o chão. Eu lembro até hoje, né? A gente estava na casa da minha mãe, tinha acabado de chegar lá para... Tínhamos mais 10 dias de férias. E ali o chão se abriu, né? E nós nos abraçamos e parecia que não tinha chão embaixo de nós. E ali foi um processo muito difícil de oferta, foi um processo muito difícil de colocar sentido, porque nós somos gente, né? Nós não entendemos. Senhor, a gente quer tanto filho, a gente está vendo aí a legalização, né? Querendo fazer aí na surdina a legalização do aborto, e a gente querendo tanto ter filhos. Eu lembro que na primeira oferta, eu rezei muito pelas mulheres que abortavam sem saber o que estavam fazendo. Eu consegui colocar esse sentido. Nesse segundo momento, eu até contei esses dias, eu vou até fazer, não sei se eu consigo mostrar, se está muito apertado ali. Eu fui rezar o texto da misericórdia em casa, sozinha, não quis ligar a televisão, não quis nada, estava sozinha em casa. Fui rezar o texto da misericórdia e não consegui olhar para o rosto de Jesus nesse quadro que está aqui, sabe? Eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Não conseguia olhar para os pés. E aí eu falei, Jesus, então esse texto eu vou rezar por todos aqueles que estão brigados contigo, que não conseguem rezar, que estão colocando a culpa no Senhor. Então esse texto é nessa intenção. E rezei olhando para os pés de Jesus. Não conseguia levantar os olhos, porque foi muito difícil essa oferta. E Jesus, como ele é muito sabido, quando ele mandou pintar essa imagem, ele mandou escrever embaixo, Jesus, eu confio em vós, né? Aqui está escrito Yeshua Fantobi, Jesus, eu confio em vós. E aí, eu sem querer, eu tinha que ler isso, né? Mesmo olhando para os pés, eu fui lendo isso, Jesus, eu confio em vós. E quando terminou o texto, eu consegui levantar meus olhos, olhar para Jesus. E foi todo um processo de reencontro com Deus, né? E até conversando com o padre José Augusto, ele falava assim, minha filha, você está acostumada a se relacionar com Deus como uma filha mimada, que você pede e recebe. Chegou a hora em que você está pedindo e não recebe, mas ele não deixa de ser Deus, não deixa de ser pai, não deixa de saber o que é melhor para você. Então eu sabia que eu precisava me reconciliar com Deus antes de engravidar novamente, porque seria muito fácil me reconciliar com Deus porque eu tinha engravidado, né? Então fomos vivendo todo esse processo de reconciliação com Deus. Me recordo que eu fui rezar o texto da misericórdia e a gente tinha o costume de no finalzinho fazer Viva Jesus e apontar para Jesus, né? E fui rezar e fiz Viva Jesus! E virei e olhei para Jesus e o quadro era mais baixinho, olhei bem nos olhos de Jesus. Eu falei, ainda bem que a gente se reconciliou, porque senão ia ser mentira, né? Não ia ser um Viva Jesus de verdade, não ia... E aqui não tem lugar para mentira. Então essa segunda oferta, ela foi bem doída. Depois, a segunda perda, né? Foi mais dolorosa, né? Foi a mais dolorosa. Eu acho que assim, é bem intenso, mas para todos saberem que, né, a gente viveu... A Gabi já ficou grávida 6 vezes, viu, gente?
6 vezes. Glória a Deus. Então, nós temos as 2 primeiras perdas no ano de 2015. E, a partir disso, o que veio a nós? Primeiro, a confiança, né? A gente sofreu como muita gente sofre. Brigamos com Deus, fazia parte dessa experiência. Questionamos a Deus, falamos, poxa, tanta gente que se transa aí à torta direita e engravida, a gente que é um casal de Deus, casou certinho, tanto quer ter filho não consegue, né? Então, tem essas perguntas que fazem parte. Mas aprendemos também que é importante dar sentido à nossa dor. E isso nos diferencia de quem não é cristão, né? Porque todo mundo sofre, mas o cristão consegue dar sentido à sua dor quando oferta ao Senhor. E salvamos almas. Nós temos certeza que pessoas foram salvas por causa daquela nossa dor, nossa oferta, né? Então isso é importantíssimo. Depois, a gente foi buscar também naquilo que Deus deu como a humanidade, ou seja, a medicina, aquilo que era importante para nós. Então a gente foi buscar quais eram os nossos problemas que a gente tinha. E a gente foi até descobrir que a Gabi tinha trombofilia, né? E a gente então fez um tratamento. E assim foi, até engravidar. Engravidamos o Sebastião, deu tudo certo, foi uma bênção, foi uma profecia do padre João Batista, que rezou pelo ventre da Gabi. E uma semana depois nós descobrimos que estávamos grávidos. Ele mesmo disse: o Sebastião está vindo. Era um menino, né? E foi esse menino maravilhoso, um menino super esperto, ele acima da idade dele, ao ponto de que eu brigo muito com ele, o bichinho sofre na minha mão, porque eu acho que ele fala tanto, ele é tão inteligente, que eu já acho que ele entende, mas eu esqueço que ele é um bebê, que vai fazer 3 anos agora, que é tomado pelos sentimentos, né? Ainda não dá nem os afetos, né, amor? A Gabi que é expert nesse negócio aí. Mas, enfim, essa é a nossa experiência, né? Depois do Sebastião, nós tivemos lá em BH, fomos grávidos para BH. Lá, com 2 dias em BH, nós tivemos outro aborto espontâneo. Depois veio a Maria Tereza. E depois, agora, estamos acabando de viver um outro processo de um aborto espontâneo também. Agora também eram 2. Então, ao todo, nós temos aí 6 filhos no céu e 2 na terra conosco. Minha gente, bem, tá travando muito, né, lá com o Vini, com a Lu. A gente não conseguiu ouvir vocês, Vini, depois que vocês entrarem novamente. Ativamos aqui os comentários novamente. Mas vamos fazer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar para outro dia, né? É o melhor. É o melhor, a gente marca, eu acho que tem como a gente partilhar. Quem gostou de ter uma live de casal assim, de partilha com a Gabi? Fala aí. Diga assim, marca aí, adiciona um coraçãozinho aí, né? Acho que todo mundo deu para escutar as nossas... Você viu o que o mosquito fez? Ô, Vini, ô, meu irmão, vamos marcar para outro dia aí, né? A gente marca um outro dia. Semana que vem a gente pode marcar, pode ser? Então, semana que vem a gente marca. Quem quer que a gente marque novamente aí, partilhe e reze para as famílias. Marca o coraçãozinho aí bastante aí. Isso. Maravilha. Que bom. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar para a semana que vem. Eu tenho uma outra live agora com o pessoal lá de São Paulo, da Canção Nova, né? Eu vou sair aqui e eu vou entrar de novo na live da Canção Nova e novamente. Então, vamos chamar aqui o Vini para dar tchau aqui rapidamente, né? E aí a gente marca outro dia. Para a gente poder ouvir a história de vocês também, que a gente não está conseguindo ouvir, né? É uma pena. Oi, queridos. Estão ouvindo a gente agora? Oi, tchau. Oi, Oi, tchau. tchau. Estão Só vim ouvindo a aqui gente? coisas. Oi e tchau. A gente marca outro dia, sim, tá bom? Sim, fica tranquilo. E ficou bom, viu, Emanuel? Fazer uma live em casal ficou bom, viu? Ficou ótimo, ficou ótimo.